Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 18. Vendo dobrado. Não é possível descrever um tempero, você precisa prová-lo. De Sacramentador. Prefácio. Shallan tornou-se véu. A luz das tempestades deixou seu rosto menos jovem, mais anguloso. Nariz pontudo, com uma pequena cicatriz no queixo. Seu cabelo ondulou de ruivo a preto aletiano. Criar uma ilusão como aquela exigia uma gema maior de luz das tempestades, mas, uma vez iniciada, podia se manter durante horas com uma quantidade mínima. Vel jogou o Rava para o lado, em vez disso vestindo calças e uma camisa justa, depois botas e um longo casaco branco. Terminou com apenas uma luva simples na mão esquerda. Era evidente que Vel não sentia nem um pouco de vergonha quanto a isso. Havia um alívio simples para a dor de Shallan. Existia uma maneira fácil de escondê-la. Vel não havia sofrido como Shallan, e era casca grossa o bastante para lidar com aquele tipo de coisa, de qualquer modo. Tornar-se véu era como deixar de lado um fardo terrível. Vel envolveu uma echarpe ao redor do pescoço, depois jogou uma bolsa robusta, adquirida especificamente para ela, sobre o ombro. Com sorte, o visível cabo de faca despontando no topo pareceria natural, até mesmo intimidador. O fundo da sua mente, que ainda era Shallan, se preocupou com isso. Será que pareceria falsa? Era quase certo que ela deixasse passar algumas pistas sutis codificadas no seu comportamento, vestimenta ou fala, que indicariam para as pessoas certas que Vel não possuía a experiência calejada que fingia ter. Bem, ela teria que fazer o melhor que podia e torcer para se recuperar dos erros inevitáveis. Ela prendeu outra faca no cinto, comprida, mas que não chegava a ser uma espada, já que Vel não era olhos claros. Felizmente, já que nenhuma mulher olhos claros poderia saracotear por aí mostrando que está armada. Algumas regras morais ficavam mais relaxadas nas últimas camadas da estrutura social. Bem, disse Vel, voltando-se para a parede onde o padrão estava pendurado. Boa mentira. Obrigada. Não como a outra. Radiante. Você entra e sai dela, como o sol por trás das nuvens, disse Padrão. Eu só preciso de mais prática, garantiu Vel. Sim, aquela voz parecia excelente. Shallan estava ficando muito melhor com os sons. Ela pegou o padrão, o que fazia ao pressionar sua mão contra a parede, deixando-o passar para sua pele e depois para o casaco. Com ele zumbindo alegremente, ela cruzou o quarto e saiu para a sacada. A primeira lua havia surgido, a roxa e orgulhosa Salas. Ela era a menos brilhante das luas, o que significava que lá fora estava bem escuro. A maioria dos cômodos com vista para fora possuía aquelas pequenas sacadas, mas a dela, no segundo nível, era particularmente vantajosa, pois tinha degraus até o campo abaixo. Coberto com sulcos para água e arados para plantar petrobulbos, o campo também possuía canteiros para tubérculos ou plantas ornamentais. Cada andar da cidade tinha um campo similar, com 18 níveis internos separando-os. Ela desceu até o campo na escuridão. Como alguma coisa já crescia ali, sua respiração se condensava diante dela e esprenos de frio brotaram ao redor dos seus pés. O campo possuía uma pequena porta de acesso de volta a Uritiro. Talvez o subterfúgio de não sair através do próprio quarto fosse desnecessário, mas Vel preferia ser cuidadosa. Ela não queria guardas ou servos reparando em como a luminosa Shallan saía durante horas estranhas da noite. Além disso, quem sabia onde haveria agentes de Mraize e seus sangue-espectros? Eles não haviam entrado em contato desde o primeiro dia em Uritiro, mas ela sabia que estariam vigiando. Ainda não decidiram o que fazer em relação a eles. Haviam admitido que mandaram assassinar Jasnah, o que já seria o bastante para odiá-los. Mas eles também pareciam saber coisas importantes sobre o mundo. Vel seguiu pelo corredor, levando uma pequena lamparina para iluminar o caminho, já que uma esfera faria com que chamasse atenção.
Ela passou pelas multidões noturnas, que tornavam os corredores do quarteirão de Sebarial tão movimentados quanto seu acampamento de guerra havia sido. As coisas nunca pareciam desacelerar ali como acontecia no quarteirão de Dalinar. As camadas geológicas estranhamente hipnóticas dos corredores a guiaram até a saída do quarteirão de Sebarial. O número de pessoas nos corredores diminuiu. Só Vel e aqueles túneis solitários e intermináveis. Parecia-lhe que podia sentir o peso dos outros níveis da torre, vazios e inexplorados, fazendo pressão sobre ela. Uma montanha de pedra desconhecida. Ela se apressou, com Padrão zumbindo para si mesmo em seu casaco. Eu gosto dele, declarou Padrão. De quem? Quis saber Vel. Do espadachim. Aquele com quem você não pode copular ainda. Você pode, por favor, parar de falar dele desse jeito? Muito bem, respondeu Padrão. Mas eu gosto dele. Você odeia a espada dele. Eu já compreendi, disse Padrão, ficando animado. Humanos não se importam com os mortos. Vocês constroem cadeiras e portas com cadáveres. Vocês comem cadáveres. Vocês fabricam roupas com a pele de cadáveres. Cadáveres são coisas para vocês. Bem, acho que isso é verdade. Ele estava empolgado com aquela revelação de um jeito fora do comum. É grotesco, continuou ele, mas todos vocês precisam matar e destruir para viver. É o modo do reino físico. Então eu não deveria odiar Adolin Collin por brandir um cadáver? Você só gosta dele porque ele diz radiante para respeitar a espada. Sim, homem muito gentil, maravilhosamente esperto também. Então por que você não se casa com ele? Padrão zumbiu. Isso é? Não é uma opção. Ah! Ele se acomodou, zumbindo satisfeito em seu casaco, onde parecia um tipo estranho de bordado. Depois de algum tempo caminhando, Shallan percebeu que precisava dizer mais uma coisa. Padrão, você lembra o que disse para mim na outra noite, quando nos tornamos radiante? Sobre morrer? Perguntou Padrão. Pode ser a única maneira, Shallan. Você tem que falar verdades para progredir, mas vai me odiar por causa disso. Então eu posso morrer e depois disso, você pode... Não, por favor, não me deixe. Mas você me odeia. Eu também me odeio, sussurrou ela. Só, por favor, não vá, não morra. Padrão pareceu contente com isso, já que seu zumbido aumentou. Muito embora seus sons de prazer e de inquietação pudessem soar similares. Por enquanto, Vel deixou-se distrair pela missão da noite. Adolin continuava tentando encontrar o assassino, mas não avançara muito. Aladar era o grão-príncipe da informação, e sua força policial e suas escribas eram um recurso, mas Adolin queria muito cumprir a missão dada pelo pai. Vel achava que talvez ambos estivessem procurando nos lugares errados. Ela finalmente viu luzes à frente e apertou o passo. Enfim, chegando a uma passarela que contornava um grande salão cavernoso que se estendia por vários andares. Ela havia alcançado a separação. Uma vasta coleção de tendas iluminadas pelo brilho bruxuleante de muitas velas, tochas ou lanternas. O mercado havia brotado com uma rapidez chocante, desfiando os planos preparados com cuidado por Navani, que pretendera criar uma grandiosa via principal com lojas nas laterais. Sem becos, sem barracas ou tendas. Fácil de patrulhar e muito bem regulamentada. Os comerciantes haviam se rebelado, reclamando da falta de espaço de armazenamento ou alertando para a necessidade de ficar mais perto de um poço para obter água fresca. Na verdade, eles queriam um mercado maior que fosse muito mais difícil de regular. Sebarial, como grão-príncipe do comércio, havia concordado. E apesar da confusão dos seus livros de contas, ele era astuto em questões de comércio. O caos e a variedade do local empolgavam Vel. Centenas de pessoas, apesar da hora, atraíam esprenos de uma dúzia de variedades. Dezenas e dezenas de tendas de cores e modelos variados. De fato, algumas não eram tendas, mas pareciam bancas, áreas limitadas por cordas e guardadas por alguns homens corpulentos com cacetetes. Outras eram edifícios de verdade. Pequenos barracões de pedra que haviam sido construídos dentro daquela caverna desde os dias dos Radiantes. Comerciantes de todos os 10 acampamentos de guerra originais se misturavam na separação. Ela passou por 3 sapateiros diferentes em sequência. Vel nunca havia compreendido por que comerciantes vendendo as mesmas coisas se congregavam. Não seria melhor se instalar onde não houvesse competição literalmente ao lado? Ela guardou sua lamparina, já que havia bastante luz ali vinda das tendas e lojas dos comerciantes, e seguiu adiante. Vel sentia-se mais confortável ali do que naqueles corredores vazios e sinuosos.
Ali, a vida ganhara um ponto de apoio. O mercado crescia como um emaranhado de vida silvestre e plantas a sotavento de um morro. Seguiu o caminho até o poço central da caverna, um enigma grande e redondo que ondulava com água livre de creme. Jamais vira um poço de verdade antes. Todo mundo usava cisternas que eram reabastecidas nas grandes tormentas. Os muitos poços de Uritiro, contudo, nunca se esgotavam. O nível da água nem mesmo caía, apesar de as pessoas os usarem constantemente. Escribas consideravam a possibilidade de um aquífero oculto nas montanhas. Mas de onde vinha a água? A neve nos picos não parecia derreter, e a chuva caía muito raramente. Vel sentou-se ao lado do poço, uma perna encolhida, observando as pessoas que iam e vinham. Escutou as mulheres conversando sobre os esvaziadores, sobre a família ainda em Aletkar, e sobre a estranha nova tempestade. Ouviu os homens preocupados sobre serem forçados a se alistar no exército ou sobre terem seu Nan de olhos escuros rebaixado, agora que já não havia parchemanos para realizar o trabalho comum. Alguns trabalhadores olhos claros reclamavam de suprimentos presos em Narak, esperando por luz das tempestades para poderem ser transferidos para ali. Vel, por fim, dirigiu-se a passo lento para uma fileira específica de tavernas. Não posso interrogar muito intensamente para obter respostas, pensou. Se fizer o tipo errado de pergunta, todos vão pensar que sou uma espiã da força policial de Aladar. Vel não sofria. Estava confortável, confiante. Ela olhava as pessoas nos olhos, levantava o queixo em desafio a qualquer pessoa que a estivesse avaliando. O poder era uma ilusão de percepção. Vel tinha o próprio tipo de poder, o de uma vida passada nas ruas sabendo que podia cuidar de si mesma. Tinha a teimosia de um Shuli, e embora fosse arrogante, aquela confiança possuía certo poder. Ela conseguia o que queria e não tinha vergonha do sucesso. O primeiro bar que escolheu ficava dentro de uma grande tenda de batalha e cheirava a cerveja de laves derramada e corpos suados. Homens e mulheres riam, usando caixotes virados como mesas e cadeiras. A maioria usava roupas simples de olhos escuros, camisas com cadarços, pois não tinham tempo ou dinheiro para botões, e calças ou saias. Alguns homens se vestiam segundo uma moda mais antiga, com um cachecol e um colete fino e solto que deixava o peito exposto. Aquela era uma taverna de baixo nível e provavelmente não serviria às suas necessidades. Ela precisava de algum lugar que fosse rasteiro, mas de certo modo mais rico, de reputação pior, mas com acesso aos poderosos membros do submundo dos acampamentos de guerra. Ainda assim, parecia um bom lugar para praticar. O bar era composto de caixas empilhadas e tinha algumas cadeiras de verdade ao lado. Vel se apoiou na bancada, no que esperava ser um movimento fluido, e quase derrubou as caixas. Ela cambaleou, agarrando-as, então deu um sorriso sem graça para a taverneira, uma velha olhos escuros com cabelo grisalho. "O que você quer?" perguntou a mulher. "Vinho. Safira." O segundo mais inebriante. Era bom que vissem que Vel aguentava bebidas fortes. "Temos Vari, Kimik e um belo barril de vedeno. Mas esse é mais caro." Adolin teria sabido a diferença. "Me deu vedeno." Parecia apropriado. A mulher fez com que ela pagasse primeiro, com esferas foscas, mas o custo não pareceu escandaloso. Sebarial queria a bebida fluindo. Era a maneira dele de garantir que as tensões não crescessem demais na torre, e havia subsidiado os preços com impostos baixos por enquanto. Enquanto a mulher trabalhava atrás do seu bar improvisado, Vel suportou o olhar de um dos seguranças, que não ficavam perto da entrada, mas ali, ao lado da bebida e do dinheiro. Apesar dos esforços da força policial de Aladar, aquele lugar não era completamente seguro. Se assassinatos inexplicáveis tivessem mesmo acontecido e sido ignorados ou esquecidos, teria sido ali na separação, onde a bagunça, a preocupação e a pressão de dezenas de milhares de seguidores de acampamento se equilibravam na beira da legalidade. A taverneira colocou bruscamente um copo na frente de Vel, um copo minúsculo, com um líquido transparente dentro dele. Vel fechou a cara, levantando o copo. "Você trouxe o pedido errado, taverneira. Eu pedi Safira." "O que é isso, água?" O segurança mais próximo de Vel deu uma risadinha zombeteira e a taverneira parou, então a olhou de cima a baixo. Pelo jeito, Shallan já havia cometido um daqueles erros com que se preocupara. "Garota", disse a taverneira, de algum modo se apoiando nas caixas perto dela sem derrubar nenhuma. "É a mesma bebida, só que sem as infusões chiques que os olhos claros colocam nas deles." "Infusões?"
Você é uma serva doméstica? Perguntou a mulher baixinho. Está saindo sozinha pela primeira vez? É claro que não, retrucou Vel. Já fiz isso centenas de vezes. Claro, claro, replicou a mulher, enfiando atrás da orelha uma mecha de cabelo, que se soltou de novo imediatamente. Tem certeza de que quer isso aí? Tem alguns vinhos aqui atrás feitos com cores, para os olhos claros, se você quiser. Olha, sei que tem um belo laranja. Ela estendeu a mão para pegar o copo. Vel o agarrou e engoliu a bebida toda de uma só vez. O que se provou um dos piores erros da sua vida. O líquido queimava como se estivesse em chamas. Ela sentiu os olhos se arregalando e começou a tossir e quase vomitou ali mesmo no bar. Aquilo era vinho? Mas parecia soda cáustica. O que havia de errado com aquelas pessoas? Não havia doçura alguma no líquido, nem mesmo um indício de sabor. Só aquela sensação ardente, como se alguém estivesse esfregando sua garganta com lã de aço. Seu rosto logo ficou quente. O efeito bateu tão rápido. O segurança estava cobrindo o rosto, tentando, sem conseguir, não gargalhar alto. A taverneira deu tapinhas nas costas de Shallan enquanto ela tossia. Pronto, disse a mulher. Vou pegar alguma coisa para aliviar. Não, grasnou Shallan. Só estou feliz de poder beber isso. De novo, depois de tanto tempo. Outro, por favor. A taverneira pareceu cética, embora o segurança estivesse adorando. Ele se acomodou no banco para assistir Shallan, sorrindo. Ela colocou a esfera no bar com um ar desafiador e a taverneira, com certa relutância, encheu seu copo novamente. Àquela altura, 3 ou 4 outras pessoas de bancos próximos haviam se virado para assistir. Que maravilha! Shallan se preparou, então bebeu o vinho em um gole prolongado. Não foi melhor da segunda vez. Ela se conteve por um momento, os olhos úmidos, então deixou escapar uma explosão de tosse. Acabou encolhida, trêmula, com os olhos bem fechados. Tinha quase certeza de que também deixara escapar um longo ganido. Várias pessoas na tenda bateram palmas. Shallan olhou de volta para a sorridente taverneira, seus olhos lacrimejando. Isso foi horrível, disse ela, então tossiu. Vocês realmente bebem esse líquido horroroso? Ah, querida, esse não é nem de longe o pior, Shallan resmungou. Bem, me dê outro. Tem certeza? Tenho, disse Shallan e suspirou. Ela provavelmente não ia estabelecer uma reputação naquela noite, pelo menos não do tipo que queria. Mas podia tentar se acostumar a beber aquele líquido adstringente. Raios! Já estava se sentindo mais leve, seu estômago não gostou do tratamento que estava recebendo, e ela conteve um ataque de náusea. Ainda rindo, o segurança se moveu para um banco para mais perto dela. Ele era um homem jovem, com cabelo tão curto que ficava arrepiado. Era bem aletiano, com uma pele muito bronzeada e uma barba rala no queixo. Você devia experimentar beber aos golinhos, explicou ele. Desce mais fácil assim. Ótimo. Desse modo posso saborear o gosto horrível. Tão amargo. Vinho devia ser doce. Depende de como é feito, disse ele, enquanto a taverneira dava a Shallan outro copo. Safira às vezes pode ser taleu destilado, sem frutas naturais. Só uma coloração para dar um toque. Mas eles não servem as bebidas pesadas nas festas dos olhos claros, exceto para pessoas que sabem como pedir. Você entende de álcool, disse Vel. A sala tremeu por um momento antes de se estabilizar. Então ela tentou outro gole. Um pequeno dessa vez. Faz parte da profissão, disse ele com um sorriso largo. Trabalho em vários eventos chiques dos olhos claros, então sei me virar em um lugar com toalhas de mesa em vez de caixas. Vel grunhiu. Eles precisam de seguranças em eventos chiques? Com certeza, disse ele, estalando as articulações. Você só precisa saber como acompanhar alguém para fora do salão de banquete, em vez de jogar a pessoa para fora. Na verdade é mais fácil. Ele inclinou a cabeça. Mas estranhamente, mais perigoso ao mesmo tempo. Ele deu uma gargalhada. Porque ele está flertando comigo, percebeu Vel enquanto ele chegava mais perto. Ela não deveria ter ficado tão surpresa. Entrara sozinha, e embora Shallan não fosse descrever Vel como bonita, ela não era feia. Era meio que normal, embora com um ar de durona, mas se vestia bem e dava para ver que tinha dinheiro. Suas mãos e rosto estavam limpos, suas roupas, embora não fossem de seda fina, estavam bem acima de um traje de trabalhador. De início, ela se ofendeu com a atenção dele. Ali estava ela, se esforçando tanto para parecer capaz e dura como pedra. E a primeira coisa que fazia era atrair um sujeito?
Alguém que estalava as juntas dos dedos e tentava explicar como devia beber. Só para irritá-lo, virou o resto do copo de uma só vez. Então imediatamente sentiu-se culpada pela sua irritação com o homem. Não deveria estar lisonjeada. Era verdade que Adolin seria capaz de destruir aquele rapaz de todas as maneiras concebíveis. Adolin até mesmo estalava os dedos mais alto. Então, disse o segurança, de qual acampamento de guerra você veio? Sebarial, respondeu Vel. O segurança assentiu, como se fosse o esperado. O acampamento de Sebarial era o mais eclético. Eles conversaram mais algum tempo, na maior parte com Shallan, fazendo um ou outro comentário enquanto o segurança, cujo nome era Jor, narrava várias histórias com muitas voltas, sempre sorrindo, sempre contando vantagem. Na verdade, ele não era mau, embora não parecesse se importar de fato com o que ela dizia, contanto que o estimulasse a continuar falando. Ela bebeu mais um pouco do líquido horrível, mas percebeu que sua mente estava viajando. Aquelas pessoas. Cada uma delas tinha vidas, famílias, amores, sonhos. Algumas estavam largadas em suas caixas, solitárias, e outras riam com amigos. Algumas mantinham suas roupas, por mais pobres que fossem, razoavelmente limpas. Outras estavam manchadas de creme e cerveja de Lavis. Várias faziam com que Shallan se lembrasse de Tin, pela maneira como falavam de modo confiante, a maneira como suas interações eram um jogo sutil de contar vantagens sobre os outros. Jor fez uma pausa, como se esperasse alguma coisa dela. O que ele estava dizendo? Acompanhá-lo estava mais difícil com sua mente distraída. Continue, disse ela. Ele sorriu e começou outra história. Não vou conseguir imitar isso até ter vivido, ela pensou, se inclinando contra sua caixa. Assim como não poderia desenhar suas vidas sem andar entre eles. A taverneira voltou com a garrafa e Shallan assentiu com a cabeça. Aquele último copo não havia queimado tanto quanto os outros. Você? Tem certeza de que quer mais? Perguntou o segurança. Raios, ela estava começando a sentir-se mal de verdade. Tomara 4 copos, verdade, mas eram copos pequenos. Ela hesitou e se virou. A sala girou até virar um borrão e ela grunhiu, pousando a cabeça na mesa. Ao lado dela, o segurança suspirou. Eu ia avisar que estava desperdiçando seu tempo, Jor, disse a taverneira. Essa aí vai apagar antes já. O que será que ela está tentando esquecer? Ela só está curtindo um pouco seu tempo livre, disse Jor. Sei. Com esses olhos, tenho certeza de que é isso mesmo. A taverneira se afastou. Ei, chamou Jor, cutucando Shallan. Onde você está ficando? Vou chamar um palanquim para levá-la para casa. Está acordada? Melhor você ir antes que fique muito tarde. Conheço alguns carregadores de confiança. Nem está tarde ainda, balbuciou Shallan. Está tarde o bastante, replicou Jor. Este lugar pode ficar perigoso. Ah, é? Indagou Shallan, um vislumbre de memória despertando dentro dela. Pessoas são apunhaladas? Infelizmente, disse Jor. Você sabe de alguma? Nunca aconteceu nesta área, pelo menos não ainda. Onde? Para que eu possa passar longe, disse Shallan. No beco de todos, disse ele. Fique longe de lá. Alguém foi apunhalado nos fundos de uma das tavernas noite passada. Encontraram ele morto. Estranho mesmo, hein? Disse Shallan. Sim, você ouviu falar? Jor estremeceu. Shallan se levantou para partir, mas a sala girou e ela acabou escorregando até o chão ao lado do banco. Jor tentou pegá-la, mas ela caiu com um baque, batendo o cotovelo contra o chão de pedra. Então imediatamente sugou um pouco de luz das tempestades para ajudar com a dor. A névoa tomando sua cabeça se desfez e sua visão parou de girar. Em um momento incrível, sua embriaguez simplesmente desapareceu. Ela hesitou. Uau! Levantou-se sem a ajuda de Jor, sacudindo a poeira do casaco e afastando o cabelo do rosto. Obrigada, mas era exatamente essa a informação de que eu precisava. Taverneira, estamos quites? A mulher se virou, então ficou paralisada olhando para Shallan, derramando líquido em um copo até ele transbordar. Shallan pegou seu copo, então o virou e sacudiu a última gota na boca. Esse é do bom, observou ela. Obrigada pela conversa, Jor. Ela deixou uma esfera de gorjeta no bar, colocou o chapéu, depois deu um tapinha carinhoso no rosto de Jor antes de sair da tenda. Pai das tempestades, exclamou Jor. Ela acabou de me fazer de tolo. Ainda estava movimentado do lado de fora, lembrando-a de Kharbranth, com seus mercados à meia-noite. Fazia sentido. Nem sol nem lua podiam penetrar aquelas paredes. Era fácil perder a noção do tempo. Além disso,
Enquanto a maioria das pessoas havia sido colocada para trabalhar imediatamente, muitos dos soldados tinham tempo livre, já que não havia mais investidas nos platôs. Shallan perguntou pela área e conseguiu que lhe apontassem a direção do beco de todos. A luz das tempestades me deixou sóbria, disse ela padrão, que havia se arrastado até seu casaco e agora enrugava seu colarinho dobrado sobre a gola. Curou você do veneno. Isso pode ser útil. Pensei que você fosse se zangar. Você bebeu o veneno de propósito, não foi? Sim, mas a questão não era ficar bêbada. Ele zumbiu, confuso. Então, por que beber? É complicado. Disse Shallan e suspirou. Eu não fiz um trabalho muito bom. Em ficar bêbada? Você se esforçou bastante. Assim que fiquei bêbada, assim que perdi o controle, Vel me escapou. Vel é só um rosto. Não. Vel era uma mulher que não ria quando estava bêbada, nem choramingava, abanando a boca quando a bebida era forte demais. Ela nunca agia como uma adolescente bobinha. Vel não crescera privilegiada, praticamente trancada, até enlouquecer e assassinar a própria família. Shallan parou subitamente em pânico. Meus irmãos, padrão, eu não os matei, certo? O quê? Eu falei com Balat via telepena, continuou Shallan, a mão na testa. Mas eu já tinha iluminação nessa época, mesmo que não soubesse plenamente. Eu poderia ter inventado tudo. Cada mensagem dele, minhas próprias memórias. Shallan, disse padrão, parecendo preocupado. Não, eles estão vivos. Seus irmãos estão vivos. Mraize disse que os resgatou. Eles estão vindo para cá. Isso não é a mentira. A voz dele diminuiu. Você não vê a diferença? Ela adotou o véu novamente, sua dor sumindo. Sim, é claro que vejo. Ela recomeçou a avançar. Shallan, disse padrão. Isso é... há algo de errado nessas mentiras que você coloca sobre si mesma. Eu não entendo. Preciso ir mais fundo, sussurrou ela. Não posso ser véu apenas na superfície. Padrão zumbiu com uma vibração baixa e ansiosa, aguda e de ritmo rápido. Véu silenciou ao chegarem ao beco de todos. Um nome estranho para uma taverna, mas ela já vira outros mais estranhos. Não. Era um beco, mas um grande conjunto de 5 tendas costuradas juntas, cada uma de uma cor. Um brilho fraco saía do interior. Um segurança estava junto da entrada, baixo e atarracado, com uma cicatriz correndo pela bochecha, passando pela testa até chegar ao escalpo. Ele lançou a Vel um olhar crítico, mas não a deteve quando ela marchou, cheia de confiança, tenda adentro. Ali cheirava pior do que o outro bar, com todas aquelas pessoas bêbadas aglomeradas. As tendas haviam sido costuradas juntas para criar áreas divididas, cantos escuros, e algumas tinham mesas e cadeiras em vez de caixas. As pessoas sentadas nelas não usavam as roupas simples de trabalhadores, mas em vez disso, couro, pano ou casacos militares desabotoados. É mais rica do que a outra taverna e, ao mesmo tempo, mais baixo nível, pensou Vel. Ela vagueou pelo salão, que, apesar das lamparinas de óleo em algumas mesas, estava bastante escuro. O bar era uma tábua disposta sobre algumas caixas, mas eles haviam estendido um pano sobre ela. Algumas pessoas esperavam por bebidas. Vel as ignorou. Qual é a coisa mais forte que você tem? Perguntou ao taverneiro, um homem gordo vestindo um takama. Achou que ele talvez fosse um olhos claros. Estava escuro demais para ter certeza. O homem a olhou de cima a baixo. Saf Vedeno, barril individual. Sei, respondeu Vel seca. Se eu quisesse água, teria ido ao poço. Certamente você tem algo mais forte. O taverneiro grunhiu, então pegou atrás de si uma jarra de algo transparente, sem rótulo. Cachaça de papaguampas, disse ele, batendo a jarra na mesa. Não tenho ideia do que eles fermentam para fazer essa coisa, mas ela remove até tinta direitinho. Perfeito, disse Vel, pousando umas poucas esferas na bancada improvisada. Os outros, esperando para serem atendidos, a encaravam, irritados por ela ter furado a fila, mas ao ouvir isso passaram a achar graça na situação. O taverneiro serviu a Vel um copo minúsculo da bebida e pousou diante dela, que o tomou de um gole. Shallan tremeu por dentro com a queimação que se seguiu. O imediato calor no rosto e a sensação quase instantânea de náusea, acompanhada por um tremor nos músculos enquanto tentava resistir à ânsia de vômito. Vel estava esperando por isso. Ela segurou a respiração para abafar a náusea e saboreou as sensações. Não é pior do que as dores que já tenho, ela pensou, o calor irradiando por seu corpo. Ótimo, disse ela. Deixe a jarra. Os idiotas junto ao bar continuaram a olhar, surpresos, ela encher outro copo de cachaça de papaguampas e beber, sentindo seu calor. Ela se voltou para inspecionar os ocupantes da tenda.
A quem devia abordar primeiro? As escribas de Aladar haviam verificado os registros da guarda em busca de qualquer pessoa morta do mesmo modo que Sadeas, e não acharam nada, mas um assassinato em um beco talvez não fosse relatado. Ainda assim, ela tinha esperança de que as pessoas ali soubessem de alguma coisa. Serviu-se de mais um pouco daquela bebida papaguampas. Embora o gosto fosse ainda mais horrível do que o do Safi Vedeno, ela o achou estranhamente atraente. Bebeu o terceiro copo, mas extraiu um bocadinho de luz das tempestades de uma esfera na sua bolsa. Só uma pitada, que foi consumida no mesmo instante e não a fez brilhar para curar a si mesma. O que estão olhando? Indagou ela, encarando as pessoas na fila do bar. Eles desviaram o olhar enquanto o taverneiro fez menção de tampar a jarra. Vel colocou a mão sobre ela. Ainda não acabei. Acabou sim, disse o taverneiro, afastando a mão dela. Se continuar assim, de duas uma, você vai vomitar meu bar inteiro ou vai cair morta. Você não é uma papaguampas. Isso aqui é capaz de te matar. Isso é problema meu. Mas a bagunça é minha, replicou o taverneiro, puxando a jarra de volta. Já vi seu tipo com essa cara perturbada. Você vai se embebedar, depois arrumar uma briga. Não ligo para o que você está tentando esquecer. Arrume outro lugar para fazer isso. Vel levantou uma sobrancelha. Ser expulsa do bar mais suspeito do mercado? Bem, pelo menos sua reputação ali não seria ruim. Ela segurou o braço do taverneiro que recolhia a jarra. Não estou aqui para arrumar confusão no seu bar, amigo, sussurrou ela. Estou aqui por conta de um assassinato. Alguém foi morto neste lugar alguns dias atrás. O taverneiro gelou. Quem é você? Está com a guarda? Danação, não, exclamou Vel. História. Preciso de uma história de disfarce. Estou caçando o homem que matou minha irmãzinha. E o que isso tem a ver com meu bar? Ouvi rumores de um corpo encontrado aqui perto. Foi uma mulher adulta, disse o taverneiro. Então não é sua irmã. Minha irmã não morreu aqui, respondeu Vel. Ela morreu nos acampamentos de guerra. Estou só caçando o sujeito que fez isso. Ela continuou segurando o taverneiro enquanto ele tentava se afastar de novo. Escute. Não quero criar problemas, só preciso de informações. Ouvi dizer que houve circunstâncias incomuns nessa morte, nessa suposta morte. O homem que matou minha irmã? Algo é estranho. Ele mata sempre do mesmo jeito. Por favor. O taverneiro encontrou seu olhar. Deixe que ele veja, pensou Vel. Deixe que ele veja uma mulher durona, mas ferida por dentro. Uma história refletida nos seus olhos. Uma narrativa em que ela precisava que aquele homem acreditasse. Nós já demos um jeito, disse o taverneiro em voz baixa. No homem que fez isso. Preciso saber se o assassino é o mesmo que estou caçando. Preciso de detalhes do assassinato, por mais horríveis que possam ser. Não posso dizer nada, sussurrou o taverneiro, mas indicou com a cabeça uma das alcovas feitas de tendas costuradas, onde sombras indicavam pessoas bebendo. Talvez eles possam. Quem são eles? Só bandidos comuns, disse o taverneiro. Mas são eles que eu pago para evitar problemas no meu bar. Se alguém tivesse perturbado esse estabelecimento de maneira que arriscasse que as autoridades fechassem o lugar, como Aladar gosta tanto de fazer, seriam essas pessoas que teriam cuidado do problema. E não digo mais nada. Vel assentiu em agradecimento, mas não soltou o braço dele. Ela indicou o copo e inclinou a cabeça com um ar esperançoso. O taverneiro suspirou e deu-lhe mais uma dose da cachaça pela qual ela pagou. Depois bebericou no caminho até os homens. A alcova que ele havia indicado continha uma única mesa, ocupada por uma variedade de maus elementos. Os homens vestiam roupas da elite aletiana, casacos, calças rígidas no estilo de uniformes, cintos e camisas com botões. Ali seus casacos estavam abertos, as camisas soltas. Duas mulheres até vestiam o avá, embora outra estivesse de calças e casaco, não muito diferente do traje de Vel. O grupo inteiro lembrava Tim. Devido à maneira como estavam recostados de forma quase deliberada, era preciso se esforçar para parecer tão indiferente. Havia uma cadeira desocupada, então Vel andou até ela e sentou-se. A mulher, olhos claros na frente dela, silenciou um homem que tagarelava, tocando os lábios dele. Ela usava o avá, mas sem uma manga na mão segura. Em vez disso, usava uma luva com os dedos ousadamente cortados nas articulações. Esse é o lugar de Ur, disse a mulher para Vel. Quando ele voltar da latrina, é melhor que você já tenha ido embora. Então serei rápida, respondeu Vel, consumindo o resto da bebida, saboreando o calor. Uma mulher foi encontrada morta aqui. Acho que o assassino também pode ter matado uma pessoa querida para mim.
Me disseram que já deram um jeito no assassino, mas preciso garantir. Ei, chamou um homem afetado em uma jaqueta azul com fendas cortadas para exibir o forro amarelo por baixo. Era você que estava bebendo a cachaça de papaguampas. O velho Sulik só mantém aquela jarra como piada. A mulher vestindo ava entrelaçou os dedos diante de si, inspecionando o véu. Escute, só me diga quanto vai custar a informação, disse Vel. Não se pode comprar o que não está à venda. Tudo está à venda, se você pedir da maneira certa. O que você não está fazendo? Veja bem, disse Vel, tentando chamar a atenção da mulher. Me escute. Minha irmã mais nova. Uma mão pousou no ombro de Shallan, e ela ergueu os olhos para encontrar um enorme papaguampas ao seu lado. Raios! Ele devia ter mais de 2 metros de altura. Aqui, disse ele, estendendo o som do I até parecer um I. É o meu lugar. Ele puxou o véu da cadeira, jogando-a no chão e derrubando seu copo e sua bolsa, que rolou e se embolou nos seus braços. Ela ficou caída, atordoada enquanto o grandalhão tomava seu lugar. Pude ouvir a alma da cadeira gemendo em protesto. Vel rosnou, então se levantou. Ela desenroscou a bolsa com um puxão e deixou-a cair, então pegou um lenço e a faca do seu interior. A faca era estreita e afiada, longa, mas mais fina do que a que estava no seu cinto. Ela pegou seu chapéu e limpou a poeira dele antes de colocá-lo de volta e retornar tranquilamente à mesa. Shallan detestava confrontos, mas Vel adorava. Ora, disse ela, pousando a mão segura sobre a enorme mão esquerda do papaguampas que estava estendida sobre a mesa. Ela se inclinou para ele. Você diz que o lugar é seu, mas não vejo seu nome nele. O papaguampas a encarou, confuso com o gesto estranhamente íntimo de colocar a mão segura sobre a dele. Deixa eu te mostrar, disse ela, pegando a faca e colocando a ponta sobre o dorso da própria mão, que estava pressionada contra dele. O que é isso? Perguntou ele, parecendo achar graça. Você está querendo mostrar que é durona? Já vi homens fingindo. Vel enfiou a faca através da própria mão, através da dele, até cravá-la na mesa. O papaguampas gritou, movendo a mão para cima, fazendo com que Vel puxasse a faca para fora das duas mãos. O homem desabou da cadeira enquanto se afastava desajeitadamente dela. Vel sentou-se de novo, pegou o pano do bolso e enrolou-o ao redor da mão que sangrava. Isso obscureceria o corte quando ela o curasse. O que não fez de imediato. Precisava ser vista sangrando. Em vez disso, um tanto surpresa com a própria calma, ela pegou de volta a faca que havia caído ao lado da mesa. Você é maluca! Exclamou o papaguampas, se levantando e segurando a mão que sangrava. Você é Nakai maluca! Ah, espere, disse Vel, tocando a mesa com a faca. Olhe só, estou vendo sua marca aqui em sangue. Lugar do Ur. Erro meu. Ela franziu o senho. Mas tem a minha marca também. Acho que você pode se sentar no meu colo, se preferir. Vou esganar você, disse Ur, olhando feio para as pessoas na tenda principal, que haviam se aglomerado perto da entrada daquela sala menor, cochichando. Eu vou. Quieto, Ur, disse a mulher de Rava. Ele gaguejou. Mas Beta, você acha que atacar meus amigos torna mais provável que eu fale? Perguntou a mulher a Vel. Sinceramente, só queria a cadeira de volta. Vel deu de ombros, arranhando o topo da mesa com a faca. Mas, se quiser que eu comece a machucar pessoas, acho que posso fazer isso. Você é maluca mesmo, disse Beta. Não. Só não considero seu grupinho uma ameaça. Ela continuou arranhando. Tentei ser educada e minha paciência está acabando. É hora de me dizer o que quero saber antes que a coisa fique feia. Beta franziu o senho, então olhou para o que Vel havia entalhado na mesa. 3 diamantes entrelaçados. O símbolo dos Sangue Spectros. Vel arriscou que a mulher saberia o que aquilo significava. Eles pareciam ser desse tipo. Bandidinhos, sim, mas com uma presença em um mercado importante. Vel não sabia quão discretos Mbrais e seu grupo eram com o símbolo, mas o fato de o tatuarem em seus corpos indicava que não devia ser um enorme segredo. Era mais como um aviso, como caranguejos com pinças vermelhas para indicar que eram venenosos. De fato, no momento em que Beta viu o símbolo, ela arquejou baixinho. Nós não queremos saber de gente da sua laia, disse ela. Um dos homens na mesa se levantou, tremendo, e olhou de um lado para outro, como se esperasse que assassinos o agarrassem ali mesmo. Uau, pensou Vel. Até cortar a mão de um dos membros do grupo não havia provocado uma reação tão intensa. Curiosamente, porém, uma das outras mulheres na mesa, uma mais baixa e mais jovem, vestindo um havã, se inclinou para frente, interessada. O assassino, disse Vel.
O que aconteceu com ele? Mandamos Ur jogá-lo do platô lá fora, disse Beta. Mas por que vocês estariam interessados nesse sujeito? Era só um Ned. Ned? Um bêbado do acampamento de Sadias, disse um dos homens. Bêbado raivoso, sempre criava problemas. Matou a esposa, disse Beta. Uma pena, depois que ela o seguiu até aqui. Acho que nenhum de nós teve muita escolha, com aquela tempestade maluca. Mas ainda assim. E esse Ned assassinou a esposa com uma facada no olho? Perguntou Vel. O quê? Não, ele a estrangulou. Pobre diabo. Estrangulou? Só isso? Nenhum ferimento de faca? Beta balançou a cabeça, parecendo confusa. Pai das tempestades, pensou Vel. Então era um beco sem saída? Mas ouvi falar que o assassinato foi estranho. Não, disse o homem de pé, então se acomodou de volta ao lado de Beta com a faca empunhada. Ele pousou-a na mesa diante deles. Nós sabíamos que Ned uma hora iria longe demais. Todo mundo sabia. Não acho que ninguém ficou surpreso quando, depois que ela tentou tirar ele da taverna naquela noite, ele finalmente passou dos limites. Literalmente, pensou Shallan. Pelo menos depois que Ur pôs as mãos nele. Parece que desperdicei seu tempo, disse Vel, se levantando. Vou deixar esferas com o taverneiro. Suas bebidas são por minha conta esta noite. Ela lançou um olhar para Ur, que estava encolhido ali perto, e a fitava com uma expressão mal-humorada. Ela acenou com os dedos cobertos de sangue, então abriu caminho de volta rumo à tenda principal da taverna. Hesitou na entrada, contemplando seu próximo passo. Sua mão latejava, mas ela ignorou. Beco sem saída. Talvez houvesse sido tola em pensar que poderia resolver em algumas horas o que Adolin passara semanas tentando decifrar. Ah, não fique com essa cara, Ur, disse Beta lá de trás, a voz ecoando da alcova da tenda. Pelo menos, foi só sua mão. Levando em conta quem ela era, podia ter sido muito pior. Mas por que ela estava tão interessada em Ned? Perguntou Ur. Ela vai voltar porque eu matei? Ela não estava atrás dele. Disse outra das mulheres bruscamente. Você não prestou atenção? Ninguém liga que o Ned tenha matado a pobre Ram. Ela fez uma pausa. Claro, ela podia estar falando da outra mulher que ele matou. Vel sentiu um choque correr seu corpo. Ela girou, retornando rápido para a alcova. Ur gemeu, se encolhendo e segurando a mão ferida. Houve outro assassinato? Interpelou Vel. Eu. Beth umedeceu os lábios. Eu ia contar, mas você saiu tão rápido que... Fale logo. Nós teríamos deixado a guarda tomar conta de Ned, mas ele não ficou só no assassinato da pobre Hen. Ele matou outra pessoa? Beth assentiu. Uma das garçonetes daqui. Isso nós não podíamos deixar passar. Nós protegemos este lugar, sabe? Então Ur teve que fazer uma longa caminhada com Ned. O homem com a faca esfregou o queixo. Foi muito esquisito ele voltar e matar uma garçonete na noite seguinte. Deixou o corpo dela bem pertinho da esquina onde matou a pobre Hen. Ele gritou o tempo todo no caminho até a beira do platô, falando que ele não tinha matado a segunda, murmurou Ur. Matou sim, disse Beta. Aquela garçonete foi estrangulada exatamente do mesmo modo que Hen, o corpo largado na mesma posição. Até tinha as marcas que o seu anel arranhou o queixo dela, como no de Hen. Os olhos castanho claros dela ganharam um brilho assombrado, como se ela estivesse fitando novamente o corpo, como havia sido encontrado. Exatamente as mesmas marcas, bizarro. Outro assassinato duplo, pensou Vel. Raios. O que isso significa? Vel sentia-se tonta, embora não soubesse se era devido à bebida ou à imagem indesejada de mulheres estranguladas. Deu ao taverneiro algumas esferas, provavelmente uma quantia exagerada, e com a jarra de cachaça de papaguampas enganchada no polegar, saiu pela noite. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.